Segunda parte da nossa aulinha, tá? Eu peguei o branco, lavei o meu pincel muito bem lavado para tirar o preto que a gente tava usando aqui, tá? E a gente vai estar preenchendo agora as áreas que tem branco, tá bom? Então, eu vou preencher primeiro os olhos, porque eu quero preencher logo após os olhos a luva. E para mim preencher a luva dele aqui, eu tenho que ter certeza que esse preto aqui tá seco para mim não borrar aqui a luva, tá? Então, com o pincel pequeno aí, 4 ou 6, ó, eu vou vir preenchendo os olhos e deixando essa bolinha que tá marcado no desenho aí, sem preencher. Tá bom? Eu preenchi só a parte branca do olhinho dele. Tá, gente? Com bastante calma, pega o menor pincel que você tiver. Olha, essa lateralzinha aqui é bem pequenininha. Tá? Depois a gente vai fazer um contorno para o desenho ficar com formato melhor. Agora a gente vai vir preenchendo a luva, ó. Vamos preencher o contorno dos dedinhos com a cor branca, tá? O meu branco tá fluido. Já coloquei umas gotinhas do soro fisiológico para ele ficar numa consistência de tinta nova. Agora eu vou preencher toda a luva. Ó, com bastante tinta para não ficar falha. E com calma para vocês não saírem aí da linha, tá? É importante vocês tentarem tampar esse desenho do carbono. Tá? Ó, no primeiro momento a gente só tá mesmo preenchendo, é porque precisa ter calma. Certo? Agora eu vou preencher aqui, ó, a outra mão. O contorno. Ó, dos dedinhos. Certo? Agora eu vou lavar o meu pincel, tá? Pra fazer a sombra da luva dele, é bom usar tons de cinza ou tons de azul, tá? Eu escolhi aqui o cinza lunar, mas se vocês não tiverem um cinza lunar, vocês podem estar trabalhando aí com cinza normal, tá bom? Ou qualquer dúvida vocês falam comigo, que a gente aí vê qual a melhor cor que você tem pra estar substituindo, tá? Ó, com o mesmo pincel, lavei ele, peguei tinta de um lado só, pouca tinta, e eu vou vir com a tinta pra cima, pra me sombrear aqui, ó. Essa lateralzinha. Ó, agora aqui, entre os dedos, ó, tá? Preste bem atenção qual lado que eu tô fazendo a sombra, tá, gente? Isso é importante. Não adianta você colocar sombra se você não souber o lado certo de estar colocando ela, tá? Ó, entre os dedinhos.
tá? Eu vou com o movimento de vai e vem esfumando, tá? Sempre com pouca tinta, ó, aqui, ó. Bom? Aqui, ó, tem umas lervurinhas. Cuidado para não tampar demais o branco, tá? Ó, você tem que esfumar pra cor ficar suave, tá? Tem que ver a parte ver que a luva é branca e que você tá apenas iluminando. Qualquer coisa pode pegar um pouquinho de branco e voltar retocando aqui a parte mais clara da luva. Certo? Agora, ó, pouca tinta novamente. Qualquer coisa, limpa o excesso no dedo antes de colocar no tecido. E eu venho sombreando por baixo dos dedos. Tá? Aqui, ó. Um dedinho está por cima do outro. Certo? Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, a ponta desse dedinho vai fazer sombra no dedo que está por baixo. Tá? O cinza, ele não aparece muito. Ele quase não aparece pra câmera, mas aqui na minha pintura tá bem evidente onde eu coloquei o cinza. Tá? Vou sombrear um pouquinho o olho aqui, a bolinha do olho. Certo? Agora, a gente vai estar trabalhando aí, ó, com um pincel pequeno. Esse meu pincel aqui, ele é da Castelo, ó. Ele é Castelo C50800. Olha, eu quero ver, mostrar pra vocês. Olha a ponta dele como é. Ele não é muito fina, mas também ela não é muito grossa. Eu uso esse pincel, gente, pra estar fazendo preenchimento de pequenos detalhes, tá? Boca, olhos. Então, eu recomendo pra vocês terem um pincelzinho assim, ó. Tá bom? Então, agora com a cor preta, eu vou estar preenchendo dentro da boca. Tá? Vou dar um zoom pra vocês poderem ver melhor. Ó. Vou preencher dentro da boquinha dele com esse pincel pequeno. E eu não vou preencher a parte da língua, não. Tá? Ó. Esse aqui é quase impossível você fazer ficar bonitinho com um pincel chato desse normal de preenchimento. Tá? Sempre usando o pincel em pé, pegando pouca tinta. Olha, usando ele como se fosse normalmente uma caneta. Ó, aqui tem que ser um traço reto, tá? E não muito grosso pra não ficar grosseiro, tá? Agora, a gente já tá com esse pincel, a gente vai aproveitar pra tá fazendo aqui, ó, o preenchimento do olho. Eu gosto de começar pelos contornos. Vamos preencher a bolinha. Reparem que depois que a gente preenche os olhos, parece que o desenho ganha vida. Qualquer desenho sem os olhos estar pintado é muito feio. Depois que você pinta os olhos, você vê a diferença
Por isso que a gente fala que os olhos é a alma de qualquer desenho, de qualquer pintura ou de qualquer pessoa. Ó. Certo? Agora, a gente vai estar preenchendo essa parte aqui do bracinho, ó. De preto, que essa parte também é preta. Ó, bastante cuidado com o contorno. Tá? E com aquele pincel pequeno, aqui, ó, próximo à luva dele, tem vou pegar menos tinta, tem um pedacinho que precisa ser preenchido de preto. Tá? Esses detalhes fazem toda a diferença. Essa partezinha aqui, ó, eu afino usando esse pincelzinho aqui, que ele vai me ajudar a afinar essa pontinha. Viu como é bom você ter um pincelzinho que te ajuda nesses detalhes menorzinhos? Agora, a gente vai estar preenchendo a metade, né, da calça dele que tá aparecendo. Vou lavar bem o meu pincel aqui. Ó, tô usando a cor vermelho vivo, mas vocês podem estar utilizando tomate, com o pincel número 4, um pincel pequeno, ó. Eu vou vir fazendo o contorno aqui dos botões, da placa, né? Ó. Do corpinho, uma parte bem pequena. Por isso, estou usando o pincel bem pezinho. Tô usando a largura do próprio pincel pra me ajudar aqui, ó, a fazer o preenchimento desta área, que é uma área muito pequena. Certo? Preenchemos. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Aquele mesmo pincel pequenininho que a gente usou pra fazer o detalhe dos olhos, a gente vai usar ele novamente pra preencher aqui os botões. A metade dos botões. Então, eu lavei, venho com branco. Ó, e eu vou preencher aqui, ó. A metade dos botões com a cor branca. Certo? Prontinho. Agora, a gente vai estar preenchendo com ocre ouro, tá? Se você não tiver o ocre ouro, pode ser o siena também, tá? Siena natural fumê. Nós vamos preencher essa plaquinha que ele está segurando, tá? Primeira coisa, pegar um pincel número 8, tinta de um lado só. E a gente vai vir fazendo os contornos primeiro, ó. Tá? Puxando, levando essa tinta, esfumando ela pra dentro, ó. Com muita atenção aos contornos. Ó. Cuidado para não borrar, que a gente acabou de fazer o preenchimento nessa parte preta do bracinho, que tá por cima da placa.
tá? Eu venho preenchendo, ó, todo o restante. Certo? Com a tinta ainda úmida, lembrando que isso tem que ser feito com a tinta úmida, hein, gente? Vou pegar um pouco do branco e eu vou vir aqui nessa parte central, ó, e vou fazer um ponto de luz. Tá? Na lateral também. Eu tenho que espalhar muito bem esse branco, senão ele vai ficar uma mancha branca e não vai mesclar com a tinta de baixo. Porque eu quero aqui, não quero branco aqui não, quero um tom de amarelo mais claro. Por isso eu coloco o branco na tinta molhada e eu esfumo bem até obter aqui o amarelo claro. Desta forma, tá? Eu pedi pra vocês estar pegando aí o marrom pra gente tá fazendo as sombras aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar o marrom um tom forte, eu vou pegar pouca tinta de um lado só e eu vou vincar nas bordas da placa, ó. Colocando um pouquinho do marrom e esfumando, tá? Pra vocês entenderem, essa placa aqui é pra simular, tá? É pra simular como se fosse uma placa de madeira, tá bom? Só pra vocês entenderem aqui. Então, a gente vai fazer uma falsa madeira, tá? Tem que colocar sombra aqui, ó, principalmente onde ele tá segurando a placa. Eu preciso sombrear, né? A mão dele faria sombra aqui na placa, ó. E também o cotovelo dele aqui, ó, onde tá encostando a parte do braço dele. Tá? Tem que colocar bem próximo, com bastante cuidado, e esfumando. Desta forma assim, tá? Pode ficar um pouquinho manchadinho, não tem problema não. Agora, com pouca tinta de um lado só, eu vou fazer aqui, ó, uns riscos aleatórios, ó, um de lá, um de cá, tá? Vou limpar o meu pincel e eu vou esfumar para um lado, ó. Eu volto dando uma esfumadinha para deixar esses traços mais suaves. É quase como se eu estivesse desmanchando, com a mão bem leve, tá? Com o pincel quase não encostando. Mesmo tempo que você quer desmanchar, você não desmancha por completo. É um pouco confuso mesmo, gente. Pronto, né? Agora a gente vai aí para a terceira parte do vídeo para dar os acabamentos finais, ok?